Sejam bem-vindos a mais uma questão de cálculo numérico. Nessa questão, a gente vai analisar a área de um terreno, tá certo? De um terreno dado. No caso, esse terreno, ele tem 30. Deixa eu ajeitar aqui. Ele vai ter 30 por 14 metros, tá certo? Ele vai ter 30 de comprimento e 14 de largura, tá ok? E vai ser feita uma análise porque as medições em cada uma das suas dimensões tiveram erros. E esses erros eles não superaram 15 centímetros em cada medição, tá certo? Então, nós temos aqui um valor, que se não tivesse ouvido o erro, eu vou chamar de alínea. Vou chamar de alínea, que seria de 30, né? Se não houvesse erro. E vou chamar de belinha. E vou chamar de belinha a outra dimensão, que seria de 14 metros, né? Se não tivesse ouvido o erro, a área desse retângulo seria calculada, vou chamar aqui de a linha, que seria a base 30 pela altura ou pela largura, né? 14. Então, a área desse retângulo seria dada por 420 metros, como é área quadrado, né? Metro vezes metro, ok? Agora, mas a gente sabe que houveram erros, tá certo? Então, para calcular esses erros em cada uma das dimensões, nós temos o seguinte. Eu vou colocar aqui delta A, que foi a variação do erro da medida para a dimensão do comprimento, tá certo? Então, aqui nós vamos ter, houve uma medida que a gente não sabe quanto foi, e menos a linha, que foi o valor exato do terreno, e essa medida não ultrapassou 15 centímetros. Foi dito isso no problema, né? Eu vou transformar os 15 centímetros para metros logo, para que tudo fique na mesma unidade, tá certo? Então, aqui vai ficar 0,15, 0,15. Eu não vou colocar o metro, vou deixar para colocar a unidade no final, tá ok? A mesma coisa aconteceu com a dimensão B, com a dimensão da largura, né? Nós ficamos aqui com o seguinte, B, que foi uma medida que a gente não sabe de quanto foi, menos B', e essa medição também não superou os 15 centímetros. Ou seja, ela pode ser menor ou igual a 0,15, tá certo? Estou colocando 0,15 porque transformei 15 centímetros para metros, tá? Então, a gente vai fazer uma análise aqui sobre o erro sobre essas duas dimensões, tá certo? Então, com essa análise aqui, a gente vai ter o seguinte. No primeiro caso, em módulo, né? A medição menos a linha não superou 15. Então, eu vou reescrever isso aqui embaixo. Esse módulo aqui, eu vou retirar ele do módulo. Então, essa medição, esse erro aqui, ele não ultrapassou em 0,15. Para que eu possa tirar do módulo, a gente vai escrever, então, significa que esse valor que está dentro do módulo, ele não supera, ele vai estar dentro desse intervalo. A medição que a gente quer saber,
com menos a linha. A linha, no caso, é 30, né? Então, vou substituir por zero. Melhorar esse zero aqui. 0,15. A mesma coisa eu vou fazer para a dimensão B. Então, ele também vai ser menor, vai ser maior ou igual que menos 15, menos belinha, belinha no caso é 14, zero vírgula 15, certo? Então, agora a gente vai fazer a seguinte análise. Eu vou manter essa organização, tá certo? E os valores que estão aqui dentro dessas desigualdades, a gente vai passar para os outros membros, tá ok? Então, a gente vai ficar com 0,15, o 30 está negativo, ele vai passar positivo. E a gente vai ficar com uma estimativa pro A. Mais 30, né? Mais 30. E vamos também ficar com uma estimativa para o B. Que vai ficar, no caso do B, tá negativo, né? Menos 14. Nós vamos ficar com menos 0,15. Mais 14. Mais 14. A gente vai ficar 0,15. Mais 14, ok? Só que nós queremos fazer uma estimativa não de cada dimensão separada. A gente vai precisar de uma estimativa da área como um todo. Percebam só que a área não é dada por, no caso, o comprimento vezes a largura. Então, eu vou multiplicar essas desigualdades e eu vou multiplicar essas desigualdades para poder obter a área, tá certo? Então, eu vou terminar essas somas aqui, depois a gente multiplica, tá ok? Mas a ideia seria o seguinte, menos 0,5, menos 0,15 mais 30 vai dar, deixa eu ver aqui, eu já deixei pronto, porque vocês sabem que precisa de calculadora, né? E aí, esse menos 0,15 mais 30, ele vai dar 29. Nós vamos ficar com 29. Nós vamos ficar com 29,85. Que multiplica 13,85. Vou colocar aqui entre parênteses para deixar organizado, tá? Nós vamos ficar com A vezes B. A vezes B.
Aqui nós vamos ficar com 30,15. 30,15, também vou colocar entre parênteses, vezes 14,15. Certo? Agora a gente vai, ó, como eu falei ainda agora, ó, A vezes B é justamente a área que a gente precisa. É justamente a área que a gente está precisando, ok? Vou fazer esses cálculos aqui, dessas desigualdades, e aí a gente vai obter uma estimativa para a área, tá ok? Então, nós vamos ficar com 413,42 42 e menor do que 426,62, certo? Essa é uma estimativa para a área, ok? Agora a gente vai analisar o seguinte, ó, que a área que nós encontramos, eu vou fazer aqui uma análise da área, tá certo? Essa área, se não houvesse erro, ela seria de 420, eu vou colocar aqui, que foi a linha que a gente analisou, tá certo? Ela foi de 420. E essa área, ela pode variar de 413,42 até 426 e 62, tá certo? E aqui nesse caso, a gente vai fazer uma análise de em que momento, tá certo? A área, qual vai ser o maior intervalo possível para que a área encontrada, tá certo? Qual foi o maior intervalo possível? Qual foi o erro máximo aí, tá certo? Ele não pediu na questão, mas a gente pode fazer esse cálculo, né? Daqui para cá, ó, de 420, tá certo? De 420, que foi a área, se não houvesse erro, né? Qual seria o maior intervalo que pode haver aqui? De 420 para 426, nós temos 6,62 metros quadrados. E de 420 menos 413, nós ficaríamos com 6,58. Então, o maior intervalo que nós teríamos possível para o erro seria de 420 em módulo, tá certo? 420 menos 426 e 62. Em módulo. E isso daria aproximadamente... Hoje a caneta não está ajudando. Nós teríamos aí 6,62. Eu vou colocar um pouquinho mais para cá para frente o resultado. Nós ficaríamos com 6,62 metros
quadrado. Ok, gente? Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima questão.